ao seu redor. Observe o concreto, o aço, o vidro. Sinta o pulso implacável da civilização. Tudo o que você vê, tudo o que você toca, cada arranha-céu que perfura as nuvens, cada ponte que desafia o abismo, cada linha de código que conecta bilhões de almas em uma rede invisível, tudo isso, sem exceção, existiu primeiro como um pensamento, um impulso etéreo na mente de alguém, uma ideia, um sussurro no silêncio da imaginação. Vivemos em um mundo construído sobre os fantasmas de pensamentos passados, e, no entanto, a maioria de nós caminha por esta galeria de maravilhas como se fôssemos meros espectadores, vítimas das situações. Acreditamos que a realidade é algo que acontece conosco, não algo que flui através de nós. Mas, e se eu dissesse que existe uma linguagem silenciosa que o universo fala? Uma frequência fundamental na qual toda a criação opera. Uma frequência que homens como Andrew Carnegie, Thomas Edison e Henry Ford aprenderam a sintonizar. Eles não eram deuses, não eram dotados de um poder místico inacessível. Eles eram homens que tropeçaram ou foram guiados para uma verdade tão profunda e tão simples que ela permanece escondida à vista de todos. O pensamento, quando misturado com propósito definido, persistência e um desejo ardente, se transmuta em seu equivalente físico. Isso não é poesia, não é um desejo otimista, é uma lei tão infalível quanto a gravidade. No início do século XX, um jovem jornalista chamado Napoleon Hill recebeu uma missão do homem mais rico do mundo na época, Andrew Carnegie. A missão: dedicar sua vida a entrevistar os homens e mulheres mais bem-sucedidos do planeta para destilar uma filosofia de sucesso única e abrangente. Uma fórmula que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pudesse usar para alcançar qualquer objetivo que seu coração pudesse conceber. Hill dedicou mais de 20 anos a essa busca. O que ele descobriu não foi uma coleção de truques ou atalhos. Ele decodificou a própria física da realização. Ele descobriu que o sucesso não é um acidente, a riqueza não é sorte e a grandeza não é um direito de primogenitura. São resultados de causas mentais específicas. A tragédia da vida moderna não é a falta de oportunidade, mas a falta da consciência desse poder. Estamos sentados em um oceano de potencial infinito, morrendo de sede. Carregamos dentro de nossos crânios a força mais potente do universo conhecido. E usamos para nos preocupar com trivialidades, para reviver fracassos passados e para temer um futuro que ainda não foi escrito. Mas essa narrativa pode mudar. Ela deve mudar. E começa aqui, agora, com a compreensão de que o campo de batalha mais importante que você jamais enfrentará não está no mundo exterior, nas salas de reunião ou nos mercados competitivos. O campo de batalha não tem espaço de 6 polegadas entre suas orelhas. É aí que as guerras são vencidas. É aí que os impérios são construídos. É aí que a realidade é forjada. A chave para desbloquear essa força colossal não está em buscar algo fora de você. Não está em um guru, em um livro ou em um seminário. A chave está em voltar-se para dentro. A chave é conectar-se a si mesmo. Nós nos tornamos estranhos para nós mesmos. Acordamos e a primeira coisa que fazemos é nos conectar ao mundo exterior. Pegamos nossos telefones, um portal para a cacofonia de milhões de outras vozes, opiniões e agendas.
Mergulhamos no fluxo de notícias, e-mails, notificações, a correnteza da urgência dos outros. Começamos nosso dia reagindo, não criando. Permitimos que o mundo nos diga quem devemos ser, o que devemos sentir e com o que devemos nos preocupar, antes mesmo de termos a chance de consultar nosso próprio interior. E então nos perguntamos por que nos sentimos perdidos, por que nos sentimos impotentes, por que a vida parece uma série de eventos aleatórios sobre os quais não temos controle. É porque entregamos o controle no momento em que abrimos os olhos. Entregamos a ferramenta mais poderosa de criação, nossa atenção, para a licitação mais alta do caos digital. A verdadeira conexão começa no silêncio, naqueles momentos preciosos antes do mundo invadir. É o momento de fazer uma pergunta fundamental. Quem sou eu hoje? Quem eu escolho ser? Não é sobre o que aconteceu ontem, não é sobre o que você teme que aconteça amanhã. É sobre a intenção que você estabelece para o agora. Pense na sua mente como um jardim. Se, ao acordar, você imediatamente abre os limites para que qualquer um possa entrar e jogar sentimentos de medo, dúvida, raiva e distração, que tipo de colheita você espera? Você colherá as ervas da mediocridade. Mas se, em vez disso, você guarda esses primeiros momentos como sagrados, se você passar tempo cultivando intencionalmente as sensações de seu propósito definido, se você olhar o solo com gratidão pelo que já tem e com a fé inabalável no que está por vir, você prepara o terreno para uma colheita de grandeza. Napoleon Hill chamou isso de autossugestão. É o princípio pelo qual você alimenta deliberadamente sua mente subconsciente. Sua mente subconsciente não argumenta, ela não debate. Ela aceita como verdade o que quer que seja impresso nela com reprodução e emoção. Ela é uma serva gigante e adornada, esperando pelas ordens do mestre, sua mente consciente. Por anos, talvez décadas, você tem dado ordens de dúvida, de limitação, de eu não posso. E a mente subconsciente fielmente tem essa realidade manifestada para você. Ela tem trabalhado incansavelmente para provar que seus limitadores estão corretos. Conectar-se a si mesmo é o ato de tomar posse deste processo. É uma declaração de soberania sobre seu próprio reino mental. Significa sentar-se em silêncio e visualizar não o seu eu atual, preso em situações, mas o seu eu final, o arquiteto de seu destino. Significa sentir as emoções do seu desejo já realizado. Não como uma esperança distante, mas como um fato presente. O cérebro, como a neurociência moderna confirma, não distingue vividamente entre uma experiência imaginada e uma experiência real. Ao sentir a emoção do sucesso antes que ele se manifeste, você está literalmente religando seus circuitos neurais. Você está construindo as vias neurais da pessoa que você precisa se devolver para as direções que deseja. Isso não é um ato passivo, é um ato de imensa disciplina. É mais fácil rolar na cama e pegar o telefone. É mais fácil deixar o piloto automático mental assumir o controle. Mas a grandeza nunca reside no caminho da facilidade. Ela é esculpida pela disciplina, pela intenção e pela prática diária. Thomas Edison não acordou e se preocupou com a opinião dos críticos que o chamavam de louco. Ele acordou com a imagem da lâmpada incandescente queimando em sua mente. Walt Disney, após ter seu primeiro personagem de sucesso roubado por um distribuidor, não acordou se afogando em autopiedade.
Ele acordou com a visão de um novo personagem, um rato alegre que mudaria o mundo do entretenimento para sempre. Sua conexão consigo mesmo é a sua bússola. Em um mundo que grita por sua atenção, sua voz interior é o único guia verdadeiro. É a fonte do seu propósito. É o poço de sua resiliência. É a fornalha onde a matéria-prima do pensamento é forjada na realidade de aço da realização. Antes de tentar conquistar o mundo, você deve primeiro conquistar sua própria mente. Antes de tentar construir um império, você deve primeiro construir o templo do seu interior. Porque o que você construiu por dentro, ninguém pode tirar de você. E o que você construiu por dentro, inevitavelmente, se manifestará no mundo ao seu redor. Imagine que cada novo dia é um capítulo em branco no livro da sua vida. O sol nasce, a página vira. A caneta está na sua mão. A primeira frase que você escreve, o primeiro pensamento que você permite em sua consciência, define o tom para todo o capítulo. Não é apenas uma pequena parte do dia. É a causa raiz de qual todo o resto florescerá ou murchará. A maioria das pessoas trata o amanhecer como uma continuação do ontem. Elas acordam e imediatamente carregam o fardo das preocupações de ontem, as frustrações, as decepções. O alarme toca e é um sinal não para uma nova oportunidade, mas para outra rodada na mesma esteira cansativa. A mente, por padrão, busca o familiar. E para muitos, o familiar é um estado de estresse de baixo grau, ansiedade sobre o futuro e um sentimento de estar sobrecarregado. Mas os arquitetos da realidade entendem um segredo neurocientífico que Hill apenas intuiu: o princípio da preparação. O seu primeiro pensamento intencional prepara o seu cérebro para o resto do dia. Pense no seu cérebro como um sistema de filtro extremamente sofisticado. Chama-se Sistema de Ativação Reticular, SAR. De todos os bilhões de bits de informação que bombardeiam seus sentidos a cada segundo, o SAR permite que apenas uma pequena fração chegue à sua consciência. E o que ele decidiu deixar passar? Aquilo que você disse é o que é importante. Se a primeira coisa que você faz é pensar: que dia terrível, estou tão cansado, tenho tanto a fazer, você acabou de programar seu SAR. Você deu a ele uma ordem de busca. Encontre-me evidências de que hoje é um dia terrível, e ele obedecerá com uma eficiência assustadora. Ele destacará o trânsito, o e-mail rude, o café derramado, o comentário negativo. Ele filtrará qualquer coisa que contradiga sua convenção inicial. No final do dia, você dirá: viu, eu sabia que seria um dia ruim, sem perceber que foi o autor, diretor e ator principal deste drama autoprofetizado. Agora, inverta o roteiro. E se, antes mesmo de seus pés tocarem o chão, seu primeiro pensamento consciente e deliberado for uma gratidão? Sou grato por mais um dia. Sou grato pela respiração em meus pulmões. Sou grato pela oportunidade de criar. E é o seu segundo pensamento para uma afirmação do seu propósito definido. Hoje, eu darei um passo em direção à minha visão. Hoje, eu operarei a partir de um lugar de confiança. Hoje, eu sou a encarnação do meu eu mais elevado. O que você fez? Você acabou de dar ao seu sistema de ativação reticular uma nova ordem de busca. Encontre-me evidências de oportunidade. Encontre-me razões para ser grato. Mostre-me os caminhos para avançar meu propósito. E seu cérebro, com a mesma eficiência implacável, começa a trabalhar para você, não contra você. Ele destacará o encontro casual que se transforma em uma oportunidade. Ele notará uma passagem em um livro que contém a resposta que você procurou.
Ele perceberá o sorriso de um estranho, afirmando a espera no mundo. O dia pode conter exatamente os mesmos eventos externos, mas sua experiência interna daquele dia será um universo à parte. Henry Ford disse uma frase famosa: "Se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo." Isto não é uma banalidade. É uma descrição precisa da mecânica da mente humana. Sua atitude matinal não é apenas sobre se sentir bem. É sobre sintonizar seu instrumento. É sobre calibrar seu sistema de orientação para o dia. Um navio que está apenas 1 grau fora do curso em sua partida de um porto terá centenas de quilômetros de seu destino pretendido após uma longa viagem. Esse 1 grau é a sua mentalidade ao acordar. É um ajuste pequeno, quase imperceptível, que se compõe ao longo do tempo em um destino dramaticamente diferente. Napoleão Hill insistiu na prática de escrever seu objetivo principal e lê-lo em voz alta todas as manhãs e todas as noites. Por quê? Porque isso era mais do que um lembrete. Era um ato de comando. Era a reinscrição diária do projeto na mente do arquiteto. Era o ato de dizer à sua mente subconsciente: isto é o que é importante. Isto é para onde estamos indo. Ignore as distrações, filtre o ruído, concentre-se no sinal. Sua cama não é apenas um lugar para descansar o corpo. É uma plataforma de lançamento para o seu dia. Os pensamentos que você permite neste espaço sagrado são o combustível do foguete. Você pode enchê-lo com o combustível de alta octanagem da intenção e fé, ou pode enchê-lo com a lama da dúvida. A escolha é sua e você faz a cada novo amanhecer. Não subestime o poder deste ritual. É a sua primeira vitória do dia. E a vitória, como a derrota, é um hábito. Conquiste sua manhã e você terá dado o passo mais crucial para conquistar sua vida. Essa frase, "você atrai aquilo em que acredita", tem sido tão mal interpretada, tão diluída em um pensamento mágico e passivo, que perdeu seu poder visceral. Vamos restaurar seu verdadeiro significado. Não se trata de sentar em uma sala e desejar que um carro de luxo apareça em sua garagem. É sobre a física sutil e a biologia inegável que governam sua existência. Sua crença não é apenas um pensamento passageiro. É uma estrutura fundamental da sua percepção. É o sistema operacional que roda em segundo plano, silenciosamente ditando como você interpreta, reage e interage com o mundo. Se você acredita profundamente que o dinheiro é difícil de conseguir, você não apenas pensa isso, você vive isso. Você deliberadamente sabotará oportunidades. Você hesitará quando a ação for necessária. Você interpretará qualquer contratempo financeiro como uma confirmação de sua crença central, fortalecendo ainda mais o circuito. Sua crença se torna uma profecia autorrealizável, não por magia, mas por um ciclo de feedback de percepção e comportamento. Agora, vamos aprofundar. A ciência está começando a provar o que os filósofos e místicos conheceram há séculos. O HeartMath Institute, uma organização de pesquisa pioneira, fez uma descoberta surpreendente. O coração humano gera um campo eletromagnético que é muito mais poderoso do que o do cérebro. Ele pode ser medido a vários metros de distância do corpo. Este não é um conceito metafísico, é um fato biofísico mensurável. E a qualidade desse campo muda dependendo do seu estado emocional. Quando você está em um estado de frustração, raiva ou medo, o padrão do ritmo cardíaco se torna caótico e incoerente.
O sinal que você está transmitindo para o campo ao seu redor é de desordem. Quando você está em um estado de gratidão, amor ou apreço, seu padrão de ritmo cardíaco se torna suave, ordenado e consistente. O sinal que você está transmitindo é de harmonia. Napoleão Hill chamou isso de fé. Ele a descreveu como um estado de espírito que pode ser induzido pela autossugestão. O que ele estava descrevendo, em sua linguagem, era o ato de gerar intencionalmente um estado emocional coerente. A fé não é uma crença cega. É a união de um pensamento claro, seu objetivo definido, com uma emoção elevada e sustentada, a sensação de que seu objetivo já é uma realidade. É a coerência coração-cérebro. É quando o cérebro, o arquiteto, o coração, o centro de poder, estão em perfeita sincronia. Quando você atinge esse estado de coerência, algo notável acontece. Você está transmitindo um sinal eletromagnético claro e poderoso para o que Hill chamou de inteligência infinita, o que a física quântica pode chamar de campo unificado. Você está, em essência, sintonizando seu receptor e transmissor interno em uma frequência específica no campo de todas as possibilidades. E, como uma rádio sintonizada em uma estação, você começa a captar informações, pessoas e situações que ressoam com essa frequência. Não é que você atraia coisas para você como um ímã. É que você se torna consciente das coisas que já estavam lá, mas que estavam fora da sua frequência de percepção anterior. Uma oportunidade que você não viu. Uma pessoa com a conexão certa que estava na mesma sala, mas que você ignorou. A solução para um problema que parecia impossível, mas que agora aparece em sua mente com uma clareza ofuscante. Você não mudou o mundo, você mudou a si mesmo. E ao fazer isso, o mundo que você percebe se transforma para corresponder à sua nova assinatura energética. Pense em Andrew Carnegie. Ele não estava apenas pensando que a indústria do aço tinha potencial. Ele acreditava nisso com cada fibra do seu ser. Sua opinião era tão poderosa que atraiu os químicos, engenheiros e gerentes mais entendidos para sua órbita. Sua verdade era o Sol em torno do qual outros talentos planetários orbitavam. Pense em Walt Disney e sua visão para a Disneylândia. Quando ela foi planejada, todos disseram que ele era louco. Os banqueiros riram dele. Sua própria família duvidou. Mas sua opinião não era uma mera opinião. Era um universo paralelo que ele habitava em sua mente, tão real e vívido que ele simplesmente trabalhava incansavelmente para construir uma ponte entre esse mundo interior e o mundo exterior. Sua crença era um campo gravitacional que eventualmente atrairia o financiamento, o talento e os materiais necessários para a manifestação. Você deve voltar à prancheta e redesenhar as plantas. Você deve, através da reprodução disciplinada, da visualização emocional e da ação coerente, imprimir um novo conjunto de reflexão em sua mente subconsciente. O que você deseja. Você atrai aquilo que você é, e você é uma soma total de suas opiniões mais profundas. A transição da mediocridade para o sucesso não é um salto quântico misterioso. É uma construção. É um processo de engenharia tão preciso e metódico quanto a construção de uma ponte suspensa. Napoleon Hill desconstruiu essa engenharia em princípios claros e praticáveis. Não são sugestões, são imperativos. São os pilares de carga da arquitetura da grandeza. O primeiro e mais crucial pilar é um propósito principal definido. Não um desejo vago, não é uma esperança nebulosa. Um objetivo singular, cristalino e ardente.
Eu quero ser rico não é um propósito, é um desejo previsível. Eu irei acumular a quantia de R$ 1 milhão até o dia 1º de janeiro de 5 anos a partir de agora, fornecendo o serviço mais eficiente e cortês como um consultor de marketing digital, desenvolvendo estratégias inovadoras para pequenas empresas. Isso é um propósito definido. Ele tem um o quê, um quando e um como. Um propósito definido é o seu sistema de orientação. Sem ele, você é um navio à deriva, à mercê de todas as correntes e ventos da opinião alheia e das situações. Com ele, você se torna um torpedo humano, cortando as águas da vida com precisão e poder. O segundo pilar é o conhecimento especializado. O sistema educacional nos ensina a ter um conhecimento geral sobre muitas coisas, o que nos torna interessantes em jantares, mas raramente eficazes. A grandeza é construída sobre um domínio profundo de um campo específico. Henry Ford não sabia tudo sobre engenharia mecânica, mas ele se cercou de homens que sabiam. Ele adquiriu o conhecimento especializado que você precisa através da experiência, da associação e do estudo contínuo. Ele entendeu que o conhecimento não é poder. O conhecimento aplicado e organizado é poder. Identifique qual conhecimento especializado seu propósito definido exige. Então, torne-se um estudante perpétuo desse campo. Leia os livros, faça os cursos, encontre os mentores. Dedique-se a saber mais sobre essa única coisa que qualquer outra pessoa faz. Sua experiência se tornará seu valor, e o mundo paga generosamente pelo valor. O terceiro pilar, e talvez o mais incompreendido, é a aliança Mastermind. Hill definindo um Mastermind como a progressão de conhecimento e esforço em um espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para a conquista de um propósito definido. Nenhum indivíduo possui experiência, educação, habilidade e influência suficientes para acumular uma grande fortuna sem a cooperação de outras pessoas. A história prova isso repetidamente. Ford tinha seu mastermind com engenheiros como C. Harold Wills. Carnegie tinha seu gabinete de especialistas em aço. Quando duas ou mais mentes se reúnem em um espírito de perfeita harmonia, uma terceira mente invisível e intangível é criada, a mente mestra. Esta terceira mente tem acesso a insights, soluções e forças que estão além da capacidade de qualquer um dos membros individuais. A energia sinérgica de um mastermind é a alavanca que move o mundo. Encontre pessoas alinhadas com sua visão, que complementem suas fraquezas com suas forças. Crie um ambiente de confiança, respeito e propósito mútuo. Nutra seu mastermind e ele o influenciará em alturas que você nunca conseguiria alcançar sozinho. O quarto pilar é o planejamento organizado, cristalizado em ação persistente. Uma ideia, mesmo com um propósito e um mastermind, é apenas um sonho até que um plano seja criado e executado. Transforme seu propósito definido em um conjunto de planos acionáveis. Divida o grande objetivo em etapas anuais, mensais, semanais e diárias. Isso transforma o montanhoso em gerenciável. Mas um plano é inútil se permanecer no papel. Ele deve ser energizado pela ação. E não é apenas uma ação esporádica quando você se sente motivado. Ação persistente e consistente, dia após dia. É aqui que a maioria falha. Eles encontram o primeiro obstáculo, a primeira derrota temporária e desistem. A persistência é para a vontade humana o que o carbono é para o aço. É o que lhe dá sua força e resiliência. Thomas Edison falhou 10.000 vezes antes de aperfeiçoar a lâmpada. Quando questionado sobre isso, ele respondeu: "Eu não falhei.
Apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Isso é persistência alimentada por um propósito definido. Cada não o aproxima do sim. Cada passo, mesmo que parecesse um passo para trás, era parte do plano organizado. Esses não são degraus que você sobe uma vez. São os 4 pneus do veículo que o levam ao seu destino. Você precisa de todos os 4, constantemente mantidos e em movimento. Um propósito definido para dirigir. Conhecimento especializado como combustível. Um mastermind como motor. E a ação persistente como o pé no acelerador. Este é o caminho. Não há atalhos. Não há segredos místicos. Há apenas a aplicação disciplinada e implacável desses princípios fundamentais. A mediocridade é o estado padrão da humanidade. A grandeza é uma escolha deliberada, uma obra de engenharia construída sobre a rocha sólida desses pilares. Comece a construir hoje. Em sua jornada, você encontrará um inimigo que é mais astuto, mais persistente e mais desmoralizante do que qualquer concorrente externo. Este inimigo se chama derrota temporária. Ele virá disfarçado de fracasso, de perda, de destino. Ele sussurrará em seu ouvido que você não é bom o suficiente, que seu sonho é impossível, que você deveria desistir e se contentar com a segurança da mediocridade. É neste momento, quando você está de joelhos, coberto pela poeira da batalha, que sua verdadeira fibra será testada. É aqui que os sonhadores são separados dos realizadores. A maioria das pessoas vê a adversidade como um sinal de pare, um veredito final do universo de que eles não foram feitos para isso. Os arquitetos da realidade, no entanto, entendem a verdade mais profunda e transformadora que Napoleon Hill descobriu. Toda a adversidade, todo fracasso, toda dor de cabeça carrega consigo a semente de benefício ou um equivalente maior. Ouça essa frase novamente. Deixe-a penetrar em sua alma. Não é uma frase de conforto. É um manual de alquimia. É uma fórmula para transmutar o chumbo da dor no ouro da sabedoria e do poder. Pense em um dos exemplos mais comoventes da história. Um jovem animador chamado Walt Disney criou seu primeiro personagem de sucesso, Oswald, o coelho sortudo. Ele foi para Nova York para negociar um contrato melhor com seu distribuidor, apenas para descobrir que o distribuidor havia descoberto os direitos do personagem e contratou todos os seus animadores pelas suas costas. Em um único dia, a Disney perdeu tudo. Seu personagem, sua equipe, seu negócio. Ele estava quebrado, sozinho, em um trem de volta para a Califórnia. Para a maioria, isso seria o fim. Uma história de injustiça e fracasso. A derrota não era temporária, parece terminal. Mas dentro daquela cascata escura de desespero, uma semente estava esperando. Livre da bagagem de seu antigo sucesso, solicitado a começar do zero, Disney começou a rabiscar em um pedaço de papel. Ele desenhou um rato, um ratinho alegre com orelhas grandes e redondas. Naquele momento de adversidade total, Mickey Mouse nasceu. A perda de Oswald não foi um obstáculo ao seu sucesso, foi o pré-requisito necessário para sua maior criação. A adversidade o despojou do que era bom, para que ele pudesse criar o que era lendário. O universo não estava o punindo, ele estava o podando. Estava removendo os galhos menores para que o tronco principal pudesse crescer mais forte e mais alto. Isso é o que significa a semente de um benefício equivalente ou maior. Não é que algo bom aconteceu apesar da adversidade, é que algo bom aconteceu por causa dela. A adversidade é o fogo da forja.
O aço é fraco e maleável até ser aquecido a temperaturas extremas e martelado repetidamente. É o processo de aquecimento e martelagem que alinha suas moléculas, que lhe dá sua força indomável. Seu caráter é o mesmo. São momentos de intensa pressão, de desafio esmagador, em que suas fraquezas são queimadas e suas verdadeiras forças são reveladas e temperadas. Quando você enfrentar sua próxima derrota temporária, e você a enfrentará, resistirá ao impulso de se desesperar. Em vez disso, treine-se para fazer uma pergunta diferente. Não por que isso está acontecendo comigo, mas o que isso está tentando me ensinar? Que oportunidade está escondida dentro desta dor? Que força estou sendo convidado a desenvolver? A adversidade o força a ser criativo. Ela o força a cavar mais fundo em seu poço de resiliência. Ela o forçaria a reavaliar seus planos, a encontrar novas rotas, a se tornar mais engenhoso. A história humana é uma prova disso. As inovações muitas vezes nascem da maior necessidade mais desesperada. As almas mais profundas são frequentemente aquelas que conhecem uma tristeza maior. Portanto, mude sua relação com o fracasso. Veja-o não como um inimigo a ser evitado, mas como um professor a ser respeitado. Cada fracasso é um feedback. É o universo que lhe dá dados valiosos sobre o que não funciona, para que você possa se reajustar e se aproximar do que funciona. Abrace a pressão. Abrace uma luta. Saiba que a dor do crescimento é o preço da entrada para o próximo nível de sua existência. Dentro de cada obstáculo está uma lição. Dentro de cada dor de cabeça há uma semente. Sua tarefa não é evitar as tempestades da vida, mas aprender a dançar na chuva, sabendo que as mesmas águas que ameaçam afogá-lo são as que nutrirão as sementes de sua futura grandeza. Chegamos ao cerne da questão. Ao final de todas as filosofias, de todas as estratégias, de todas as técnicas, resta uma verdade única e inabalável. Você é o criador de seu universo. Isso não é uma metáfora, é a sua função primária. Você está esculpindo sua realidade a cada momento, com cada pensamento que entretém, cada crença que nutre, cada palavra que fala e cada ação que toma. O mundo que você experimenta não é um reflexo objetivo de uma realidade externa. É um reflexo perfeito do seu estado de consciência interior. O universo não está conspirando contra você, nem está conspirando a seu favor. Ele está simplesmente respondendo a você. Ele é o espelho definitivo, refletindo de volta para você a imagem exata de quem você se tornou. Por muito tempo, a humanidade viveu sob a ilusão do acaso. A ilusão de que somos folhas ao vento, sopradas por forças além do nosso controle. Mas a era da vítima está chegando ao fim. Uma nova consciência está surgindo, a consciência do Criador. A compreensão de que o poder não está fora, está dentro. A compreensão de que a responsabilidade é o outro lado da liberdade. Assumir esse poder é assustador. É mais fácil culpar a economia, o governo, seu chefe ou seu passado por suas situações. Culpar os outros ou absolver a responsabilidade de mudar. Mas também a evidência de impotência. No momento em que você aceita, em cada célula do seu ser, que você e somente você é responsável por sua vida, algo milagroso acontece. O medo é substituído por um poder calmo. As correntes da impotência se despedaçam. Você pega a caneta das mãos do destino e começa, pela primeira vez, a escrever sua própria história. Todos os princípios que exploramos, o propósito definido, a fé, o mastermind, a persistência, a transmutação da adversidade, não são apenas ferramentas para alcançar o sucesso.
são as disciplinas do Criador. São as práticas que alinham sua mente, seu coração e seu espírito com as leis da criação. Elas o tiram do modo reativo de sobrevivência e não se colocam no modo proativo de criação consciente. Olhe para o seu interior. Sinta o silêncio por trás do barulho de seus pensamentos. Neste silêncio está a inteligência infinita da qual Napoleão Hill falou. É o campo de potencial puro, a fonte de todas as ideias, de toda a inspiração, de toda a força. É o seu direito de nascente conectar-se a essa fonte. Sua mente consciente é o portão. Seu propósito definido é a chave. Sua fé é a mão que gira a chave. A vida não é uma prova que você tem que passar. É uma tela em branco que você tem que preencher. As cores que você usa são suas emoções. Os pincéis são seus pensamentos. O tema é o seu propósito. Não espere permissão. Não espere pelo momento perfeito. O momento perfeito é uma ilusão que o mantém paralisado. Você está na bifurcação de dois caminhos. Um é o caminho largo e bem trilhado da mediocridade. É confortável, é familiar e é pavimentado com as desculpas e os sonhos não realizados de milhões que vieram antes de você. O outro caminho é estreito e muitas vezes solitário. É o caminho do Criador. Ele exige coragem, ele exige disciplina, ele exige que você se torne mais do que você é agora. Mas este caminho, e somente este, leva aos picos da autorrealização e da liberdade verdadeira. A escolha é sua. Ela é feita agora mesmo, neste momento exato. Você continuará a ser um espectador em sua própria vida? Ou reivindicará seu poder como o arquiteto de sua realidade? Você continuará a deixar que o mundo diga quem você é, ou você se levantará e declarará ao universo quem você escolhe ser? O código foi decifrado, as leis foram reveladas, a porta está aberta. Tudo o que você já desejou, tudo o que você sonhou em se tornar, está do outro lado da sua própria limitação autoimposta. Dê um passo, apenas um. O caminho será revelado diante de você. A obra-prima é você. O momento é agora. Comece. Obrigado por ver até aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe o seu like e comente o que achou do nosso conteúdo. Até o próximo!